Um oferecimento Goiás Fazendas, GP Asfalto e Organic Brasil. As tendências de mercado, novas tecnologias, empreendedorismo, clima e tudo que tem foco no que movimenta o campo são pautas no Agro e Prosa. O seu podcast diário que tem como missão deixar você informado sobre o mundo agro. Divino Ronaldo conduz de forma descomplicada e interativa entrevistas com os maiores especialistas deste mercado. Então vem com a gente! Está começando mais um episódio do Agro e Prosa Podcast. A minha entrevistada de hoje será Marina Lima, doutora em zootecnia e técnica de sementes e sustentabilidade da SOESP, Sementes Oeste Paulista. E o tema da nossa entrevista será técnicas que ajudam a produzir forragem com maior valor nutritivo. Marina, muito bom ter você aqui. Seja bem-vinda. Olá, Divino. É um prazer estar aqui com vocês hoje falando, sobre um tema tão importante, que são as técnicas para aumentar aí a qualidade das forragens. Com certeza é um tema altamente relevante. Eu quero conhecer um pouco mais dessa grande profissional que você é e do trabalho que você desenvolve na SOESP. Bom, eu sou zootecnista. Desde criança eu já tive o gosto, de criação também. Meu pai também trabalhava no setor de pecuária leiteira da Universidade Federal de Viçosa, então eu já peguei o gosto desde criança, Então eu sou zootecnista, eu considero desde criança essa profissão e fiz mestrado, doutorado na área de forragicultura e pastagem. Então já venho de longa data trabalhando principalmente com sistemas integrados, integração lavoura, pecuária e floresta. E atualmente eu estou trabalhando aqui na SOESP no cargo de técnica de sementes e sustentabilidade. Então eu vim para a SOESP para desenvolver esse setor tão importante, que está cada vez tomando maior dimensão dentro das empresas, que é produzir, pensando aí nas gerações futuras, com menor impacto ambiental. Então, atualmente eu estou nessa função aqui na SOESP. A SOESP fica localizada onde? Ela fica localizada em Presidente Prudente, no interior aqui de São Paulo, no Oeste Paulista, mas nós temos atuação no Brasil todo, Então nós temos os representantes técnicos de venda em cada estado, e fora, a gente exporta também sementes para diversos países. E nós trabalhamos com a parte de beneficiamento de sementes forrageiras, Então as sementes elas passam por uma etapa de beneficiamento, onde são retiradas impurezas, para elevar a pureza dessas sementes, separação de plantas daninhas. Então durante todo o processamento aqui das nossas sementes, a gente elimina possíveis impactos que possam levar o produtor a ter problema, durante a formação das pastagens. E nós aplicamos a tecnologia Advanced, que é uma tecnologia patenteada pela SOESP desde 2011, onde a gente tem a aplicação de um tratamento que vai fungicida, inseticida. A gente passa também por essa, como eu falei anteriormente, elevando essas sementes para uma pureza aí em torno de 98%, 99%. Então vai proporcionar ao produtor aí uma semente de melhor qualidade, com uma recomendação menor, um menor custo por hectare formado, além de proporcionar aí também essa retirada de plantas daninhas que pode ser um problema para o produtor. Então é muito importante que os produtores se atentem, para essa escolha, de forrageiras de empresas idôneas, Então a gente tem esse objetivo aqui na SOESP de levar um produto de qualidade para o produtor. Marina, as pastagens tomaram uma importância muito grande, principalmente nesse momento em que a agricultura tem avançado sobre pastagens degradadas, Então fala-se muito nisso e fala-se muito também na recuperação de pastagens. Qual é a importância das pastagens para a alimentação da pecuária no Brasil? Nós temos hoje, em torno aí de 160 milhões de hectares de pastagens. Então, a pecuária ela é baseada, no uso das pastagens. Por quê? Porque é a forma mais econômica de se produzir, seja carne ou leite, se a gente for comparar com os sistemas em confinamento, ou quando utiliza outros tipos de suplementação. E o que a gente tem observado nos últimos anos, aí, principalmente, é que esse número de áreas de pastagem dentro desses 160 milhões, que a gente tem uma proporção de áreas que estão ainda em estágio de degradação. Só que tem diminuído, Então isso é muito importante, porque a gente tem percebido que os produtores eles estão se atentando,
a essas questões de que as pastagens elas devem ser consideradas também como uma cultura, né? Então, por que o produtor faz todos os preparos na cultura agrícola e não faz na pastagem, né? E é esse o pensamento que a gente tem que ter, pensar em tratar o pasto como uma cultura agrícola. E a partir disso a gente tem visto que esses hectares, né, a gente estima aí, antes a gente falava que em torno de 50% a 80% dessas áreas que eu falei, desses 160 milhões de hectares, estavam em algum estágio de degradação. Hoje a gente já percebeu que diminuiu essa porcentagem, né? E aumentou a porcentagem de áreas que estão bem manejadas. Então isso é muito importante, porque a gente tem visto essa mudança, e aí a gente tem visto também que os produtores eles estão passando a integrar mais culturas em uma mesma área. Então, um agricultor, ele pode ser um agricultor e um pecuarista, por exemplo, através da integração lavoura-pecuária. Então, é produzir mais alimentos, né, em uma mesma área. Então, é uma forma da gente estar recuperando essas pastagens, né, porque o produtor ele já vai fazer os preparos na cultura agrícola, né? Então, a pastagem que vem em sucessão, ela vai se beneficiar dos insumos utilizados nas culturas agrícolas. Então, é uma forma da gente estar recuperando essas pastagens também. Mas é um ponto muito positivo, né? Esses dados que a gente tem visto aí, principalmente do LAPIG, dessas áreas que estão reduzindo, né, em relação às áreas degradadas no Brasil. E com o preço da terra não dá para brincar mais, né? Tem que ser muito profissional agora. E os nossos índices zootécnicos, como é que eles estão? Aí a gente vai linkar com o que eu falei anteriormente, né? Como a gente tem percebido que essas áreas elas estão reduzindo, né, essas áreas degradadas, o que a gente tem percebido é que os índices zootécnicos têm melhorado. E se a gente for olhar a média nacional, a gente tem hoje em torno de 0,9 UA por hectare. Então, a gente tem menos de um animal de 450 quilos por hectare. A média de arrobas por hectare está em torno de 6. E a produção de leite em torno de 4 a 5 litros por animal. Então, assim, são dados média, né, do Brasil ainda baixos, mas que a gente tem muito potencial para melhorar. Então, assim, através das técnicas de manejo, de pastagens, como eu falei também, através da integração, a gente consegue aumentar esses índices até 5 vezes mais, por exemplo. Então, a gente observa em sistemas mais tecnificados, né, intensificados, a gente pode colocar aí até 6, 7 UA por hectare. Então, à medida que a gente vai enxergando e intensificando esses sistemas, né, a gente consegue aumentar a taxa de lotação, a gente consegue aumentar a produção de leite e carne por hectare. Mas a nossa média ainda está abaixo do potencial que nós temos, porque a gente tem condições favoráveis, né? Nós temos clima, nós temos solo, nós temos áreas, né? E todas essas condições favorecem a produção. A gente só tem que olhar com calma e ver o que a gente pode fazer para melhorar essa produção aí de forragem e, consequentemente, de carne ou leite por hectare. Pois é, um país com tantas vantagens, como você colocou aí, e um país com tanta tradição pecuária, como é que deixou a coisa chegar nesse ponto de ter tantas pastagens degradadas, hein? Isso é o que eu falei anteriormente, né? Essa questão de, às vezes, não enxergar a pastagem como uma cultura, né? Tem-se, né, principalmente lá na minha região em Minas, as áreas de morro, era exatamente assim, a área de baixada, ficavam as culturas agrícolas, né, uma capineira, um milho, e nas áreas de morro, os pastos de braquiária, né, que ali só ia colocando animais, e não tinha reposição de nutrientes, e isso com o tempo vai favorecendo, né, essa degradação, né? Então a gente chega nas áreas, quando a gente vê que já tem muito cupim, solo descoberto, a gente já observa que está já em algum daqueles estágios que eu falei de degradação. Então a gente tem várias formas de recuperar essas áreas que estão nesses níveis de degradação, né? Então desde, né, o preparo do solo, com a escolha correta da semente forrageira, como eu falei anteriormente. Então, utilizar um método de pastejo adequado, pensar, né, que a gente tem que pensar no animal, mas pensar na planta também. Não adianta a gente colocar muitos animais na área, o animal rapar aquele pasto, e a gente vai estar tratando a planta como ela não é o manejo correto, né? Se a gente
recolher todas as folhas do pasto e ficar só o talo ali, a gente não vai deixar a folha para ela fazer a fotossíntese. Então, por isso que é importante a gente manejar os pastos na altura recomendada para cada forrageira. Assim como o oposto também é verdadeiro, né? Não adianta colocar pouquíssimos animais numa quantidade muito grande de pasto, né? Exatamente, que aí a gente vai ter a condição de subpastejo, que esse pasto ele vai passar, ele vai acamar e vai estar com uma pior qualidade, né? Isso tudo vai refletir no desempenho dos animais. Hoje em dia a gente tem muitos estudos mostrando esse comportamento dos animais em pastejo e é muito interessante, porque o animal ele quer folha, né? E a partir do momento que o pasto está passado, sementeando, os animais começam a refugar esse pasto e a partir do momento que esse pasto ele tomba, por exemplo, né, a cama no solo, ele está perdido ali, o animal não vai conseguir mais pastejar. Marina, o que significa a prática do manejo intensivo? Bom, é uma questão, né, interessante, porque antes a gente falava muito assim, manejo intensivo é mais caro, né? Mas atualmente a gente tem mudado essa percepção. Intensificar um manejo nada mais é do que você começar a pensar nessas práticas que a gente pode estar utilizando para aumentar a produtividade por hectare. Então, por exemplo, como eu falei, se a gente pensar em comprar uma semente de melhor qualidade, como que isso vai impactar para o produtor, né? O produtor ele vai reduzir os custos por hectare, ele vai reduzir principalmente a utilização de herbicidas, porque vai estar evitando, né, levar plantas daninhas para essas áreas. A partir do momento também que ele, por exemplo, faz piquetes na área, né? Por exemplo, no pastejo rotativo, ali a gente vai intensificar, produzir mais carne e leite naquela área, mas o produtor, a partir do momento que ele opta por esse método, ele vai ter que adubar. Então, assim, ele pode ir fazendo isso aos poucos, comprar uma semente de melhor qualidade, manejar o capim na altura correta, isso tudo ele vai indo fazendo e vai aumentando a produtividade por hectare. Esse processo, então, é um processo permanente? Isso, ele vai fazendo isso ao longo do tempo, né? Então, ele vai aumentando a intensificação e com isso vai repercutindo principalmente aí, né, na produtividade e na qualidade dessas pastagens. E hoje em dia a gente tem, né, diversas forrageiras que a Embrapa vem com muitos estudos, né, estudos de décadas, com cada capim desse que a Embrapa lança, permitindo o quê? Levar ao produtor forrageiras que sejam mais produtivas, que tenham a maior qualidade. Então, isso aí o produtor também tem que se atentar muito, né? Na hora que ele for escolher, olhar qual a categoria animal que ele está utilizando. Alguns capins são mais recomendados para uma categoria ou para outra espécie, mas o que a gente tem visto é que essas forrageiras que estão sendo lançadas, ela tem um grande potencial produtivo, mas aí ela precisa também de um maior manejo, né? Pensando na altura e de insumos também como fertilizantes. Então, a forrageira ela reflete. Se ela é para produzir mais, com maior qualidade, ela também é mais exigente em fertilidade e manejo. Então, essa é uma lógica que o produtor tem que levar em consideração. Não adianta o produtor escolher um pânico, né, um mombaça, um zuri, se ele não quer adubar ou não quer manejar esse capim na altura correta, porque isso aí vai ser aquilo que eu falei, isso pode levar à degradação, porque é um capim que exige essas condições de manejo, né, tanto de altura quanto de fertilizantes. Daqui a pouquinho a gente vai entrar um pouquinho mais nisso. Eu achei interessante quando você falou dessas técnicas de manejo permanente, porque eu acredito que isso deve minimizar os custos, né? Porque eu tenho observado alguns pecuaristas reclamando dos custos de recuperação dessas pastagens, né? Muitos falando da dificuldade com mão de obra, o preço do diesel, hora máquina. Então, essas são muitas das reclamações, mas se ele dilui isso ao longo do tempo, acaba que ele consegue fazer esses investimentos, né? Sim, com certeza, Divino. E é importante a gente fazer esse link desde o planejamento, né? Se o produtor ele fez o planejamento correto, e a gente tem percebido que os insumos eles estão mais caros mesmo, né? Então, se a gente for olhar o preço dos fertilizantes, então aumentou. Tudo que a gente vai fazer hoje está mais caro. A gente tem tanto para a cultura agrícola quanto para a pastagem. Então, ele tem que pensar
o que eu posso fazer durante o planejamento da minha implantação da minha pastagem que vai reduzir os custos. Por exemplo, quando eu escolho uma forrageira, né, uma semente de melhor qualidade, como que eu posso reduzir os custos com esses insumos? Por exemplo, ele vai jogar uma quantidade menor de sementes por hectare. Então, essa quantidade de sementes menor por hectare e de melhor qualidade, porque eu vou estar levando menos impurezas, vai diminuir os custos, por exemplo, com os maquinários. Mão de obra também, porque eles vai ter um período menor, né, para essa atividade dentro da propriedade. Ao contrário, se ele escolher uma semente de pior qualidade, ele vai jogar muito mais sementes, a hora de máquina vai aumentar e de funcionários também. Então, a partir do momento que ele faz essas escolhas, né, de comprar insumos de melhor qualidade, também ele vai reduzir esses custos. A gente tem que pensar lá na frente, né? Então, às vezes, o produtor vai comprar uma semente forrageira, ele escolhe aquela de menor preço por quilo. Só que ele não olha as outras características, como, por exemplo, a recomendação desse capim, né? Essa pureza. Porque se ele estiver comprando um capim, uma semente com muitas impurezas, é isso que vai refletir lá nessa hora máquina, como a gente está falando, maior consumo de combustíveis, porque ele vai ficar mais tempo na área, vai precisar de mais funcionários na área para fazer esse plantio. Então, assim, essas práticas têm que ser levadas em consideração para reduzir esses custos. Além de tudo isso que você colocou, existem ainda algumas outras técnicas que podem ser utilizadas visando assim, obter uma maior produção de forragem com melhor valor nutritivo? Vamos então falar um pouquinho sobre a altura, né? Como eu falei, às vezes a gente fica assim, por que a gente tem que manejar capim por altura, né? Então, desde a década de 50, 60, pesquisadores tanto de fora do Brasil, depois veio para as gramíneas tropicais, começaram a fazer estudos para ver o melhor momento para a gente colocar os animais para pastejar. E aí eles estudos comprovaram que tinha um ponto, que é os 95% de interceptação luminosa. Mas o que é isso, né? O que é isso quer dizer? Então, os pesquisadores iam com um aparelho caro, né, para medir a quantidade de luz que chega no dossel do capim e o que passa embaixo. Então, eles viram que quando o capim consegue interceptar esses 95% de luz, é quando o capim está com mais folha, menos material morto, que é forragem morta, e menos talo, que é o que a gente não quer no pasto. A gente quer folha, né? O animal quer folha. E aí eles conseguiram correlacionar esses 95 com a altura. E eles fizeram isso para cada capim. Então, por isso que cada capim tem uma altura de entrada e saída no rotativo e uma faixa de altura no contínuo. Então, é muito importante que o produtor, quando vê lá que o mombaça tem que ser manejado com 80 a 90 centímetros de entrada e saída com 40 centímetros, é porque aquele momento é o momento que tem mais folha, menos talo e menos colmo. E por que os 40 centímetros, né? Como eu falei anteriormente, a gente tem que tirar o animal no momento que a planta, né, ali, o resíduo que vai ficar ali pós-pastejo, vai proporcionar que essa planta se recupere. Se eu, por exemplo, deixar um mombaça rapado até 20 centímetros, só vai ficar talo, não vai ficar uma folhinha lá para fazer fotossíntese. Então, isso pode levar esse pasto a uma degradação. Então, por isso que é importante seguir essas alturas de manejo, tanto de entrada quanto saída, para cada capim. E isso aí já vai garantir o quê? Uma maior qualidade desse pasto, né, para esses animais e uma maior rentabilidade para o produtor. É uma das técnicas também. Não dá para trabalhar empiricamente mais, né? Não. E aí a gente tem vários métodos, né, de manejo do pastejo que a gente pode estar utilizando. Esse método, né, de rotativo, que a gente considera a altura de entrada e saída, a gente consegue, né, exige do produtor um maior controle do pasto, né? No contínuo, como ele tem uma faixa de altura para ser mantida, por exemplo, né, num pasto de marandu, num pastejo contínuo, os animais eles ficam ali em torno de 30 centímetros, mantendo a altura. Se passar disso, tem que colocar mais animais, e se
abaixar muito, tem que retirar animais. Então o produtor ele tem que ter também um controle de ter áreas reserva na propriedade para estar passando esses animais. Então são técnicas que o produtor tem que fazer a escolha de acordo com o sistema de produção, né? O que a gente tem visto é que para a pecuária de corte, né, tem sido muito utilizado os dois sistemas, né, tanto o pastejo contínuo quanto o pastejo rotativo, e na pecuária leiteira a gente utiliza mais o pastejo rotativo, não que não possa ser utilizado contínuo, mas justamente porque no gado de leite ele geralmente fica mais próximo ali, né, da ordenha, e esse tipo de sistema tem maior potencial para ser utilizado para essa categoria. Mas então a gente não pode afirmar que uma técnica tem vantagem em relação à outra. Tem, dependendo da forma que for utilizar isso. Exatamente. A gente vê muitas pessoas falando que o rotativo é melhor que o contínuo, mas depende da situação. Eu tive a oportunidade de trabalhar com os dois sistemas, né? E eu vejo que depende do objetivo ali do produtor, né? Para gado de corte, geralmente são áreas mais extensas, é mais difícil de você manter um rotativo, né, que é a mesma coisa que o rotacionado, justamente porque são áreas muito, muito grandes. Então, nesse sistema, geralmente, eles utilizam uma lotação contínua, né, que os animais ficam ali na área, e à medida que vai abaixando muito o pasto, aumentando muito a altura, vai colocando ou retirando animais. Você falou da altura dessa planta, o uso da régua de manejo para conhecer essa altura ideal da pastagem, ela é recomendada ou não é necessário? Então, aí com essa correlação da altura, a Embrapa elaborou uma régua também, que eles patentearam, onde nessa régua tem a medida de várias cultivares lançadas pela Embrapa, mas é muito difícil no dia a dia do produtor também ele ficar medindo em vários pontos. O que a gente recomenda também, né? Com o tempo, o produtor ele vai pegando essa altura, né? Como eu falei, o mombaça, vou dar um exemplo mombaça, de 80 a 90. Ele pode marcar em estacas dentro do piquete, né? Alguns mourões, ele faz uma marca mostrando qual que é a altura. Para áreas menores, né, o produtor pode ir utilizando e andando, percorrendo a área toda com a régua. Então a recomendação é utilizar a régua, mas em áreas que são muito grandes, ele pode marcar, né? Marca num mourão ou coloca alguma estaca mesmo dentro do piquete, que vai permitir ele ter essa visão da altura ali, se está chegando. E é importante ter tanto a altura de entrada e a altura de saída, né? Não adianta ter só a altura de entrada. Tem que marcar também a altura de saída para não deixar rebaixar muito o pasto. É uma atividade em que o velho jargão, o olho do dono é que engorda o boi, vale mesmo, né? Não tem jeito, né? Vale mesmo, E é importante também falar que a Embrapa ela lançou um aplicativo que chama Pasto Certo. Ele é gratuito e funciona offline, e ali tem todas as informações dos capins lançados pela Embrapa. Então tem todas as recomendações de plantio, de manejo, altura de entrada, saída de forma bem prática para o produtor. Então é importante que o produtor tenha acesso também, né? Conheça esse aplicativo Pasto Certo, que ali é uma forma prática dele estar também aprendendo ainda mais sobre as forrageiras. É possível você trazer algumas dicas aí para a escolha da espécie forrageira, já que tem tantas opções no mercado? Temos primeira consideração lá no planejamento, né, quando o produtor decide implantar uma área ou mesmo só recuperar, né, ou reformar, a gente tem alguns critérios, né? Primeiro, ver a topografia da propriedade, né? Alguns capins são mais recomendados para áreas de baixada, outros para áreas que cobrem mais o solo, regiões maior declive, né? Vou dar um exemplo, né? Então, lá na minha região em Minas, a gente tem uma área com a topografia mais acentuada, né, com maior declive. Lá a gente recomenda mais forrageiras que cobrem mais o solo, por exemplo, né, a gente utiliza muito as braquiárias marandu, a decumbens, as brisantas. Agora, forrageiras para áreas de baixadas, tem que ser forrageiras que formam mais toceiras, né,
como por exemplo os pânicos, né? Os pânicos, eles não podem ser utilizados em áreas de morro. Por quê? Porque ele forma essas torceiras e fica alguns espaços entre, e isso favorece a erosão desse solo. Então, para áreas de morro, a gente utiliza mais forrageiras que cobrem mais os solos, né? A umidícula, como eu falei anteriormente, a decumbens, a marandu, a piatã. Nós temos também a charaés. Agora, para áreas de baixada, como eu falei anteriormente, essas forrageiras do gênero pânico são mais recomendadas. E aí, como eu falei também anteriormente, as forrageiras do gênero pânico, elas são mais exigentes em fertilidade. Então, o produtor, se ele não quer adubar ou usar uma dose de adubação menor, ele tem que pensar numa forrageira menos exigente. Quais são as forrageiras menos exigentes? A braquiária umidícula, nós temos a decumbens. Depois já começa a aumentar o nível de exigência, como eu falei, a piatã, a charaés, a marandu exigem mais fertilidade. Então, se o produtor vai adubar, aí ele pode utilizar essas forrageiras e vai repercutir a maior produtividade. As forrageiras do gênero pânico exigem mais ainda. Então, como eu falei, a produtividade e a exigência e fertilidade, elas estão linkadas. Então, as forrageiras do gênero pânico, elas vão produzir mais, mas exigem mais fertilidade do solo. Aí, como exemplos, né, dessas forrageiras mais exigentes, mas mais produtivas, nós temos o zuri, nós temos o quênia, o tamani, temos o mombaça, o tanzânia. Então, são capins mais produtivos, mas mais exigentes em fertilidade. E nós temos também as braquiárias que são utilizadas mais para integração, como a braquiária rusiziensis. Agora a Embrapa lançou também uma nova cultivar que chama BRS Integra, que já está começando, né, algumas comercializações aí no mercado, que é também uma rusiziensis, uma cultivar de rusiziensis, que tem a maior proporção de folhas e produz mais naquele intervalo ali do outono e inverno, em comparação com a rusiziensis. Então nós temos diversas forrageiras e que vai atender, né, ao produtor. Então tem algumas que são mais indicadas para a categoria, né, dos equinos, como por exemplo o tamani. Nós temos também o aruana, o maçai. E para os bovinos, os bovinos eles aceitam na grande maioria todos os capins. O importante é seguir a altura de manejo para proporcionar ao animal aí uma forrageira de melhor qualidade. Eu adorei conversar com você, adorei te ouvir. Você falou tão bonitinho de tudo, explicou tudo tão direitinho. Parecia uma professora explicando para o aluno. Obrigado por me dar essa oportunidade de aprender com você. E eu tenho certeza que muitos daqueles que estão nos assistindo, nos ouvindo agora, também aprenderam bastante. Muito obrigado, viu? É um prazer estar aqui, estou à disposição. Aqui a SOESP está de portas abertas também, né, para conhecer mais sobre os nossos produtos. Então a gente trabalha com essas gramíneas tropicais, tanto do gênero pânico quanto braquiária. Então fiquem à vontade para sempre estar conversando com a gente. A minha prosa de hoje foi com Marina Lima, doutora em zootecnia e técnica de sementes e de sustentabilidade da SOESP, Sementes Oeste Paulista. E o tema da nossa prosa foi técnicas que ajudam a produzir forragem com maior valor nutritivo. Um oferecimento Goiás Fazendas, GP Asfalto e Organic Brasil. As tendências de mercado, novas tecnologias, empreendedorismo, clima e tudo que tem foco no que movimenta o campo são pautas no Agro e Prosa, o seu podcast diário que tem como missão deixar você informado sobre o mundo agro. Divino Ronaldo conduz de forma descomplicada e interativa entrevistas com os maiores especialistas deste mercado. Então vem com a gente! Está começando mais um episódio do Agro e Prosa Podcast.